Neste vídeo, nós vamos falar brevemente, mostrar alguns comandos que podem ser utilizados para explorar os dados de um determinado banco de dados que você vai utilizar no Stata. Eu vou aqui abrir um do file, já que são alguns comandos, tá? Você pode clicar aí para abrir o seu do file, fechar aqui, ou digitar no comando do edit e abrir o do file. Nós vamos falar aqui sobre o comando describe, o comando inspect, tabulate, codebook, count e countIf. São 6 comandos. Para você usar um desses comandos, é importante que você tenha primeiro um banco de dados. E eu vou usar um banco de dados do Stata, sysuses. É o comando que a gente usa para utilizar algum banco de dados que já consta no Stata. E vou usar o banco de dados alto. Lembrando que para você utilizar, aqui no do file você seleciona e aperta Ctrl D ou clica aqui em executar a seleção. Tá? Então pode ver aqui atrás, no canto direito, você já tem as variáveis e o banco de dados está aí. Então, esses comandos aqui, vou falar rapidamente. Se você tiver, eu aconselho que você use cada um desses comandos, né? Depois que terminar o vídeo, anote ou veja. Use cada um deles para ver bem como funcionam. Isso é uma coisa que você pode fazer sozinho. Mas aqui eu vou mostrar o que cada um faz. Então o describe, vamos selecionar. O describe vai mostrar para você o nome de cada variável, alguns dados técnicos aqui, alguns dados que não são tão importantes para nós, e o label da variável, que são coisas que você de fato já encontra aqui do lado direito. Se você tiver, obviamente, essa janela de variáveis aberta. Ele mostra ainda o número de observações, o número de variáveis, o tamanho do banco de dados, e aqui ele fala que são dados de automóveis de 1978. Tá? Vamos voltar para o nosso do file. Aqui está, pronto. Executar o comando inspect. Da mesma forma que você fez o describe aqui, só para constar, você pode colocar describe price, por exemplo, descrever só essa variável. Vamos ver aqui o que acontece. Veja que eu executei, está aqui embaixo do meu editor do file. Ele diz a mesma coisa, mas só para a variável price. Tá? Vamos usar aqui um inspect. Selecionei, Ctrl D. Veja o que o inspect faz. Ele pede more aqui, eu vou apertar M, tá? Ou então clicar aqui no more, para ele ir até o final. Eu vou pedir de novo. Vamos usar de novo aqui um inspect. Só que só para a variável price, para mostrar o que faz. Executou. Bem, o que ele faz aqui? Ele mostra a variável de uma forma simples. Ele mostra um resumo dos atributos de uma variável. Então ele diz o número de observações total nessa coluna, negativo, 0, positivo. Ou seja, são 74 observações positivas, obviamente, porque a gente está falando de preço. Preço não pode ser negativo. Não falta nenhuma observação. O banco de dados está completo. Isso daqui é legal para você ver se tem algum dado faltante na sua variável. E os 74 são números inteiros, né, integrais aqui. Então, 74 números inteiros, justamente porque é preço. E aqui do lado ele mostra uma espécie de... É como se fosse uma espécie de histograma. Então, é um histograma muito simples. Aqui tem o valor mínimo, 3.291, e o valor máximo, 15.906, de 74 valores únicos. Isso aqui quer dizer o seguinte, que os valores não se repetem. Cada carro tem um valor diferente. Veja que a maioria dos carros tem esse valor aqui mais baixo. Então tem aí um outlier que vale 15.906. Isso aqui é bom quando você tem grandes bancos de dados. Nesse caso aqui a gente podia até inspecionar visualmente. Mas com grandes bancos de dados ele fica se torna muito útil. Tá bom, vamos lá para o tabulate. E ver o que acontece se usar ele sozinho. Ctrl D. E ele fala aqui, ó, var list required. Ou seja, ele precisa que você dê o nome de alguma variável. Não adianta pedir só var list. Então vamos usar de novo price. Selecionei, Ctrl D. Pronto, o que é que ele faz? Ele vai dizer para cada preço, né? Como a gente viu, tem... Subir um pouco aqui. Temos 74 observações e todas são preços diferentes.
Então ele vai te mostrar uma tabela com 74 linhas, né, além da linha aqui de cima do título, dizendo o valor para cada variável, a frequência com que ocorre vai ser 1 para cada um, já que são valores únicos. Se dois carros tivessem o mesmo preço, esse valor seria 2. O percentual, 1,35, que é 74 dividido por 100. E o valor cumulativo, que é só a soma disso aqui. 1,35 mais 1,35 mais 1,35 até o final. Como tem muitos valores, eu tenho que apertar o more aqui. Lembre que se você digitar set more off, então vamos, antes do tabulate aqui, digitar set more off, executar isso, e repetir o tabulate, você vai ver que ele vai direto. Ou deveria ir, né? Deve ter dado algum problema. Vamos tentar de novo. Set more off. E pedir o tabulate. Vamos ver se ele vai. Pronto, ele foi direto. Você vê que ele não fica pedindo aquela... para você clicar no more, tá? Então o que ele fez foi isso, muito simples. A gente pode tentar também com alguma outra variável. Vou fazer direto da janela de comando. Tabulate, você pode usar tab também, tá? Tab mpg, milhas por galão. Enter. Tá? Vamos ver qual foi o comando que a gente usou antes. Inspect. Então vamos fazer inspect também para tab. Inspect. mpg, melhor dizendo. Certo. Então você inspeciona e vê que tem 21 valores únicos. Por isso que essa tabela é menor. Vai mostrar os 21 valores. Aqui você vê, por exemplo, que 9 carros fazem 18 milhas por galão, que é 12,16% da sua amostra. E aqui o valor cumulativo, tá? Então ele mostra mais ou menos isso daí. Esse tab, como eu falei, em grandes bancos de dados pode ser muito útil, tá? Um inspect e o tab. Pode ser, né? Se você tiver um banco de dados gigante e colocar o tab, ele vai mostrar todos os dados, se forem valores únicos. Isso pode atrapalhar você também. Outro comando que a gente pode usar é o codebook. O codebook você pode usar para todas as variáveis, ou seja, digitar só codebook, ou escolher também uma variável só, que é o que eu vou fazer. Seleciono. O que é que ele faz? Ele mostra a variável price, diz o tipo da variável, que é um tipo numérico, amplitude, esse range, ou seja, o mínimo e o máximo. Ele vai de 3.291 a 15.906, como a gente já tinha visto antes. São 74 valores únicos, nenhum faltante. Só que ele adiciona algumas coisas aqui. Ele dá a média, o desvio padrão e os percentis. E por fim, nós temos aqui o count. Count e countIf, na verdade, são o mesmo comando, só que esse tem uma especificação a mais. O que é que o count faz? Vamos executar ele. Ele vai contar o número de observações que tem o seu banco de dados. Se você clicar aqui no Browse, vamos clicar aqui em cima, a planilha com a lupa, você pode baixar e ver que tem 74 observações. Para você não ter que fazer isso, você digitou aí o seu count e ele contou direto para você. Tá vendo aqui? Aqui embaixo, onde está selecionado, são 74 observações. Agora, vamos especificar uma restrição. Eu quero contar quantos carros tem com valor acima de $5.000. Então eu coloco count if e coloco uma condição. Price, a variável price, for maior que 5.000. Vamos selecionar e executar. Ou seja, ele contou aqui, está vendo o resultado, e diz para mim que apenas 37 carros estão acima de $5.000. Então a lógica é que se eu colocar abaixo de 5.000 vai aparecer diferença entre 74 e 37. Vamos ver? Então contar se o preço na verdade for menor que 5.000. Mudei aqui, selecionei do 37. Tá? Some aí 37 mais 37, temos o total 74. Então 5.000 talvez seja aí a mediana. Então esses são os comandos básicos. Eu recomendo que você use cada um deles.
veja aí, copia no seu, use um banco de dados qualquer e peça para descrever, inspecionar, tabular, fazer o codebook, count. E se você tiver alguma dúvida e tiver conhecimento de inglês, você pode vir aqui no comando, digitar help, por exemplo, codebook, e ele vai abrir uma ajuda, aqui, uma tela de ajuda, mostrando todas as possibilidades de uso do comando. Tá? É uma forma muito útil de você aprender, mas aí só praticando mesmo.